E aí, aprimorados, tudo bem? Como é que está a saúde de vocês? Vou esperar chegar mais pessoas, né? Entrar uma boa quantidade de pessoas para a gente começar a falar, né? Mas hoje a gente vai falar aqui sobre a análise específica que eu trouxe da Europa, que é a análise do sangue vivo, tá bom? Aqui tem um microscópio, né? Vocês podem ver, aqui está a análise. E eu já vou começar a falar para vocês, mostrar para vocês. Depois eu vou aproximar um pouquinho para que vocês possam observar a análise, né? Como ela funciona, né? E mostrar aqui também o microscópio. Mas eu vou esperar entrar mais gente para a gente começar a conversar aqui um pouquinho sobre saúde. Hoje eu vou continuar dando dicas de saúde, falando sobre outros assuntos, mas hoje, nessa série de vídeos, né, sobre as pontes para se ter uma vida, uma saúde aprimorada, hoje nós vamos falar principalmente pelos métodos de avaliação, né? Uma boa diagnose, uma boa avaliação, um bom diagnóstico, isso vai gerar um bom resultado, né? Se você detecta bem o problema de saúde, você vai detectar inclusive a causa do problema de saúde, você vai conseguir tratar com maior precisão. Então eu trouxe da Europa, né? Eu estudei inclusive com um dos criadores, né, da nova análise do sangue vivo, que é o Live Blood, que foi o Dr. Robert W. Bradford, né, muito conhecido mundialmente, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, para vocês terem conhecimento aqui de como é mais ou menos a análise. Isso aqui é um sangue, tá? Eu coletei esse sangue aqui, tá? Do Marcelo, que tá aqui, só que ele não quer aparecer. Coloquei aqui numa câmera e tá aqui, você tá vendo, né, o sangue dele aqui através de uma câmera que ela aumenta, tá, em 24 mil vezes. Então essa é a análise que a gente faz no consultório. Eu vou estar mostrando para vocês ela um pouquinho mais específica depois, tá bom? Mas primeiro eu vou estar conversando com vocês aqui, a gente vai estar falando de saúde, e aí a partir daí depois eu vou aproximar bem para que vocês possam ver a análise do sangue vivo e entender como é esse método de avaliação é extremamente importante para que nós cheguemos à causa do problema de saúde. Eu estou no momento com mais de 10 mil pacientes, né? Desde que eu vim da Europa, né? Eu me formei na França e na Espanha, né? Eu fiz o curso com os criadores desse tipo de processo e trouxe para o Brasil. E nós já estamos com mais de 10 mil pacientes, né? Todos eles com ótimos resultados para a parte da saúde e principalmente também para a parte do emagrecimento, anti-envelhecimento, qualidade de vida, tá bom? Eu vou começar a dar o boa noite, como sempre, para todo mundo, porque hoje o nosso foco é na análise e nós vamos falar muito sobre isso aqui, tá bom? Vou mandar aqui um boa noite no TikTok para Michele Lima 35. Vou mandar aqui um boa noite para Jusceleira, tá? Vou mandar um boa noite para Rita de Cássia, mandar um boa noite aqui para Selena Curtis Chaves, que é nossa paciente há muitos anos. Já fez muito essa análise, né, Selena? Nesses 6 anos, 7 anos de acompanhamento que você tem comigo, já fez muito essa análise, né? Lembrando que as orientações que eu passo aqui, elas não substituem, tá, a orientação do seu profissional da saúde. Então você tem que passar por um profissional, né? Então é a mesma coisa quando se tem lives e vídeos de outros profissionais, né? O que eles ensinam lá não substitui a orientação do seu profissional que te avaliou e te entendeu, tá? E eu utilizo como master essa análise aqui e vou estar explicando depois para vocês a diferença, né, do exame laboratorial e desse tipo de análise do sangue, tá? Porque no exame laboratorial, o biomédico faz o exame e depois o seu médico vai fazer um diagnóstico nosológico. Na análise morfológica do sangue vivo, a gente não faz diagnóstico, né? Nós descobrimos a causa do problema. Enquanto no exame de laboratório é descoberto a doença, aqui a gente descobre o que causou a doença. Qual é a causa do problema de saúde? Porque o nosso foco não é tratar a doença, isso aí é o foco do médico nosológico. O nosso foco aqui é descobrir a causa do problema, ir na causa para promover a autocura no seu corpo, né? Estimular o seu organismo a encontrar a autocura e para que isso não retorne. A gente vai estar falando sobre alguns casos aqui, tá bom? Mandar um boa noite para Maria Zenilda, tá? Mandar um boa noite para Ana Cristina Cardoso Loyola, minha sogra. Boa noite, Cristina. Mandar um beijo para Natália, minha esposa também tá online. Um boa noite para Lúcia Costa de Maricá, no Rio de Janeiro. Estaremos no Rio de Janeiro atendendo agora dia 29 de novembro, tá bom? Então se quiser inclusive fazer essa análise, já sabe aí, é só entrar em contato. Vou mandar aqui um boa noite para Maria Vanúzia 8. Pessoal, sobre as dúvidas de algumas coisas sobre saúde, eu vou estar esperando um tempinho aqui para poder estar respondendo, tá? Já comecei a dar os boa noites, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, para vocês conhecerem um pouco da análise, tá?
Esse aqui, a análise funciona basicamente da seguinte maneira, né? É uma gotinha do dedo mínimo que é retirado, né? Uma pontadinha no dedo, a gente pega essa gotinha, coloca aqui nesse microscópio específico, tá? Que ele tem um aumento com essa câmara de mais de 24 mil vezes. E aí esse sangue começa a ser reproduzido aqui, tá? Na tela. E aí vocês já podem começar a ver aqui, tá? Esse sangue vai ser reproduzido aqui. E a partir daí a gente vai começar a entender como é que estão as células dessas pessoas, tá bom? Então esse aqui é o sangue do meu amigo que está aqui, do Marcelo, né? Que é meu paciente há muito tempo, mas não quer aparecer, né? Mas o sangue dele não está tão ruim, tá? Mas eu vou mostrar algumas condições, tá? O mais importante que vocês entendam, é que nós vamos dissertar muito aqui, é que o seu sangue, ele é como se fosse um aquário. O que está em volta das suas células aqui, na verdade é o seu plasma, é a água do seu sangue. E cada célulazinha aqui, ela tem uma função. Quando a célula está muito aglomerada, ela não consegue fazer a sua função. Quando ela não está no tamanho adequado, quando ela, por exemplo, tem alterações, quando tem metabólitos de má digestão, tudo que entra e sai no seu corpo passa pelo seu sangue. Nós produzimos 2 tipos de toxinas, as toxinas que vêm da digestão e as toxinas que vêm do próprio envelhecimento do nosso corpo. E todas elas vão para o sangue. Então aqui no sangue eu vou conseguir determinar muito sobre a sua saúde, tá bom? Vou mandar aqui uma boa noite para a Sueli Alves, que é nossa paciente também há muito tempo. Boa noite, doutora Ayal. Ok. O Roberto BM26 falou excelente. Excelente é o seu comentário. Vou aguardar entrar mais pessoas aí para a gente começar a dissertar um pouquinho, tá bom? E falar para vocês que... A Michele Lima 35 falou: sou de Barbacena, Minas Gerais e já estou na lista de espera para consulta em BH. Que ótimo, estaremos em Belo Horizonte e São Paulo em dezembro, tá bom? No início de dezembro, meio de dezembro, nós vamos estar em Belo Horizonte. E aqui no Espírito Santo vamos estar em Guarapari, Vitória e no Rio de Janeiro no final do mês. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Ok. A Ellen Cunha falou: boa noite, doutor, boa noite. Adriana Chaves, Adri falou: boa noite, sou de Mato Grosso. Um abraço pro pessoal de Mato Grosso. Na verdade, nós temos pessoas aqui do mundo todo, né? Pessoas que já acompanham a gente de Londres, de todos os locais do Brasil, França, Inglaterra, de outros locais, né? Da Inglaterra, além de Londres, do Paraguai, do Chile, da China, tá bom? Bem, então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que entender quando vai falar sobre essa análise, né, que é a análise do sangue vivo, é a gente entender que como foi criado, como se desenvolveu, né? E tudo aconteceu há umas centenas de anos atrás, quando existiam 2 pesquisadores, né, que um deu origem à medicina alopática, né, quase que totalmente, com a utilização dos antibióticos, e o outro deu origem a isso, a análise morfológica do sangue vivo. Então, se você vê youtubers aí conhecidos, né, falando sobre saúde, como por exemplo o Dr. Laí Ribeiro, né, falando sobre coisas natural, toda a base da medicina natural vem com base nessa análise, tá bom? E a base da medicina alopática, que se utiliza de medicamentos, e as duas são essencialmente eficientes, uma para casos mais inflamatórios, que é a alopática, e outra para processos crônicos e degenerativos e metabólicos, é essa análise aqui, tá bom? Então eu vou virar aqui para vocês verem mais um pouquinho como é que tá. Perfeito, tá? Então essa é a análise. Então o que acontece? Existiam 2 pesquisadores quando eles começaram a descobrir os micróbios, né? Antes não se sabia que as doenças eram causadas por micro-organismos, né? Na maioria das vezes, antes acreditava-se que o adoecimento no nosso corpo acontecia por punições religiosas. Então, por exemplo, você fazia uma coisa errada e depois, se você adoecesse, né, a culpa ficaria, né, que Deus fez você adoecer como punição por você ter feito aquela coisa errada, né? Durante muito tempo, antes da descoberta dos micro-organismos, né, aqui na nossa cultura ocidental, se pensava dessa forma. Mas há mais de 6.000 anos, o cuidado do corpo era mais importante. Pra vocês terem uma ideia, existem os médicos dos pés descalços na China, né, em alguns locais da Europa, que as pessoas pagam o profissional da saúde para cuidar da saúde delas, enquanto ela está com saúde. Todo mês a pessoa vai lá e paga. Ao invés de pagar plano de saúde, paga esse profissional. Se ela adoecer, ela pode parar de pagar o profissional e ele tem que fazer ela ficar boa. Entende? Então é basicamente a saúde, vocês têm que entender que é
detecção, né, manutenção preventiva e estilo de vida. Como assim? Você tem que fazer manutenção da sua saúde, assim como você cuida da sua casa, assim como você cuida do seu carro, assim como você cuida da maioria das coisas no seu corpo. A saúde é isso. Manter. Você tem que fazer manutenção. Ter um estilo de vida saudável, mas tem que fazer a manutenção, analisar como estão suas células, sua digestão, funcionamento corporal. Porque se você vê que o caminho bioquímico está desregulando, você já sabe que você vai adoecer. Então a gente descobre aonde está desregulando e a gente vai iniciar o protocolo de tratamento. Então o que acontece? Esses dois pesquisadores, um dizia que para matar os micróbios, né, os micro-organismos, você precisava só dar o antibiótico e a bactéria ia morrer. E isso acontece? Acontece. Quem dizia isso era Louis Pasteur, tá? Louis Pasteur foi o criador da pasteurização. Se você conhece o leite pasteurizado, vem dessa origem de Louis Pasteur. Do outro lado, tinha o Antoine Béchamp. Todos eles eram franceses, né? E o Béchamp, né, junto com Gabriel Bertrand, diziam não. Essas bactérias são seres vivos. E assim como qualquer ser vivo, ela vai se multiplicar, ela vai se desenvolver. Então, para matar um micro-organismo, você não tem que simplesmente dar o antibiótico para matar a bactéria. Você tem que cuidar do ambiente do corpo. Se o ambiente do corpo for propício para a saúde das suas células, esse micro-organismo não vai existir ali, porque ele também precisa de uma condição para sobreviver, tá bom? Então, o que acontece? Se evoluiu, né? A indústria patrocinou muito os antibióticos, né? A indústria farmacêutica ganhou muito dinheiro e se destacou muito a medicina alopática. Só que acabou se esquecendo da medicina natural, que ela está começando a voltar agora, principalmente aqui no Ocidente, tá bom? Aqui no Ocidente temos começado a mostrar mais. Quando eu fui para a França, há um tempinho atrás, há uns 8 anos atrás, não se tinha tanta busca de saúde natural quanto se tem hoje em dia, né? Hoje não, nós temos vários youtubers, nós temos pessoas procurando saúde, tem pessoas fazendo pilates, a maioria dos médicos está fazendo agora especialização em nutrologia, né? Coisa que não existia antes, né? Não tinha tanta busca, principalmente porque descobriu-se que para processos degenerativos crônicos, né? Os nossos idosos estão vivendo muito. Nós não chamamos mais de terceira idade, chamamos de envelhecência. Muita gente não sabe, mas eu faço parte de um grupo de pesquisadores que estudam anti-envelhecimento, que pesquisa o desenvolvimento, né? Seja em trabalho de campo ou em pesquisa dentro da área, para poder reverter os danos do envelhecimento no corpo. Nessa análise eu consigo inclusive ver o percentual de envelhecimento no seu corpo, o quanto ele está desgastado e o que a gente precisa entrar para poder reduzir a sua idade biológica. Porque existem dois conceitos na medicina, né? A idade cronológica, né, que é o tempo que vai passando, então você faz 40, 45, 50, isso não vai parar. Mas existe a idade biológica, que é a idade do funcionamento do seu corpo, tá bom? É o tempo em que você está envelhecendo de forma menos gradativa, entende? O seu corpo vai se degradando, o seu corpo vai se desgastando, né? Só que se você tiver uma idade biológica reduzida, a sua idade de verdade é mais jovem, tá bom? Então eu tenho pacientes com 76 anos que o corpo funciona como um corpo de 40, que a gente fez isso, né, com anos de tratamento, a gente consegue reverter os processos e vocês vão entender hoje a origem da maioria dos problemas de saúde, a origem do adoecimento, a origem do excesso de peso que ninguém resolve, tá bom? Eu recebo vários pacientes que passam por milhares de profissionais e falam, olha, eu já troquei de 18 profissionais e não consigo emagrecer. E vem comigo e emagrece, e mata a célula de gordura e fica magro e permanece magro, tá bom? Porque as maiores alternativas, né, as maiores proporções que a medicina tradicional tem para o emagrecimento, eles agridem demais o corpo e as suas células de gordura não morrem, elas só murcham, tá bom? E aí o que acontece? Daqui a pouquinho, daqui a 6 meses, 1 ano, você vai engordar novamente, tá bom? Agora, uma coisa interessante é que no nosso tratamento, como eu consigo analisar as suas células e ver como está o seu sangue, qual nutrição que está chegando para suas gorduras, né? Qual tipo de nutrição está chegando para suas células, qual tipo de gordura está circulante, a gente consegue detectar a causa do seu excesso de peso, estimular o rompimento da célula de gordura e o emagrecimento eficiente, tá bom? Mas aí o que aconteceu? O Antoine Béchamp, né, que dizia que as bactérias vão evoluir, né, junto com Gabriel Bertrand, isso vai evoluir, isso vai te matar. E Pasteur não acreditava nisso, tanto que até hoje se utiliza antibiótico aí descontroladamente em hospitais, né? É por isso que antibiótico você precisa de ter uma orientação médica, né, uma receita médica
para você utilizar o antibiótico, né? E porque a bactéria pode virar uma superbactéria. Ela vai se mutagenar e ela vai ficar mais forte. E foi o que aconteceu com Pasteur. Pasteur morreu de uma infecção por superbactéria. Os contemporâneos dele, pesquisadores, já avisavam para ele, olha, se você não cuidar do seu terreno biológico, que é o seu corpo, que é o seu sangue, isso é o seu terreno biológico, é o seu sangue. O que é terreno biológico? Nós temos o terreno, que é onde a gente planta, não é isso? Lá a gente planta árvore no terreno, né? Se aquele terreno, né, aquela terra estiver bem nutrida, desintoxicada e tudo mais, a árvore vai crescer com bons frutos. O nosso terreno biológico é o nosso sangue, tá bom? Se o nosso sangue não estiver limpo, bem nutrido e bem adequado, suas células não vão funcionar bem e o seu corpo não vai desenvolver bem. Então, se um micro-organismo entra num sangue saudável, ele não consegue sobreviver. Primeiro porque geralmente fungos, vírus e bactérias vivem em meio ácido. O nosso sangue, ele é de 7,35 a 7,45, ou seja, ele é alcalino. Então, se entra um micro-organismo aqui, ele não consegue sobreviver, ele não consegue se reproduzir, ele não consegue se alimentar e ele morre. A mesma coisa de células cancerígenas, elas vivem no meio ácido, né? E existem outras condições que precisam ser analisadas para a gente entender esse processo. Só que esse tipo de versão, né, esse tipo de estudo da medicina, ele foi retirado, por exemplo, dos cursos de medicina, principalmente pelo lobby médico para venda de medicamentos, né, para ter aquela ideia da indústria farmacêutica. E aí o que acontece? Hoje você vai numa faculdade de medicina e nenhum médico sabe fazer isso aqui, ó. Conhece esse tipo de análise. Não entende nada de pleomorfismo, né? É igual nutrição. Você escolhe a melhor escola de medicina que tem no Brasil, ela não dá nada de nutrição para o médico. O médico não aprende nutrição. Então como é que ele vai cuidar do seu estômago se ele não entende de nutrição? Se ele nem pergunta o que você comeu? Na maioria das vezes a pessoa chega no médico e fala, doutor, eu tenho um problema gástrico aqui, né? Eu tô com azia. Aí ele, toma isso que resolve. Ele não pergunta o que você comeu, né? Se você tem, né? Precisa descobrir, precisa saber a sua alimentação, né? E na maioria das vezes é uma consulta de 2 minutos e acabou, né? Não é assim que funciona na análise, né? Comigo, a minha consulta dura no mínimo 40 minutos, né? Além da análise, a gente faz a bioimpedância, conversa muito sobre o histórico, né? Da saúde da pessoa, dos antepassados e tudo mais, pra gente começar a ter aí uma detecção melhor dos cuidados da pessoa. Com o tempo foi passando. E o que acontece? Hoje, né, com a tecnologia que a gente sabe que o mais importante é você cuidar do seu corpo. É como o coronavírus. Existe cura? Não existe. Dengue, existe cura? Não existe. Se uma pessoa pegou dengue, se uma pessoa pegou gripe, se uma pessoa pegou o Covid-19, ela simplesmente tem que melhorar o sistema imune, controlar febre e outras condições e esperar. Esperar que seu corpo resolva. Por quê? Porque para qualquer problema de saúde é o seu corpo que vai resolver. É o seu corpo. O seu corpo tem a capacidade de limpar-se sozinho, curar-se sozinho e se adaptar-se sozinho. Se tiver um erro em um desses 3 processos, você vai adoecer, tá bom? Então, para que vocês entendam, essa análise, inclusive, ela foi assim aperfeiçoada por Gunther Underline, né? Até chegar ao grande Dr. Bradford, né? Que foi o grande marco agora desse século 20, 21. Com essa análise, onde ele trouxe muita cientificidade, né, e muitas técnicas específicas para avaliar várias condições do corpo do ser humano. E eu sou o único brasileiro, eu tive o prazer de sair do Brasil aqui e de encontrá-lo na Guiana Francesa, né, de estudar com ele dentro do curso, né, de formação. Eu sou morfologista sanguíneo, sou ortomolecular e naturopata, também estudar com ele na França e trazer esse tipo de tecnologia com exclusividade para vocês. Estamos aí felizes já com 10 mil pacientes, conquistamos esse ano aí, completamos 10 mil pacientes, todos com ótimos resultados, né? Se vocês forem em nossas redes sociais, vocês vão ver lá, inclusive várias celebridades, várias pessoas que se cuidam, e estamos aqui para mostrar para vocês, para levar para o brasileiro. Eu atendo aí em 4 estados, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, atendo nesses 4 estados e também atendo em Lisboa, Portugal, Amapá e Santa Catarina, mas esses é só uma vez por ano, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pessoal, as perguntinhas sobre outros assuntos eu vou estar respondendo depois, né? A Celena Curtis Chaves disse, é um exame fundamental para a nossa saúde, adoro fazer essa análise do sangue. Então, a Celena é nossa paciente já faz há muitos anos.
A primeira coisa para a gente dirimir aqui, para vocês entenderem, é que não é um método de diagnóstico, tá? Eu não vou coletar o seu sangue aqui e dizer para você, ó, você tem câncer, você tem AIDS, você tem isso. Não. O diagnóstico nosológico é o médico que vai fazer lá no exame laboratorial, que ele analisa o seu sangue morto, tá? O seu sangue vai estar morto, ele joga ali uma reação, né, para ver como é que vai estar. Aqui eu analiso o seu sangue vivo, tá? Enquanto lá, né, o médico consegue diagnosticar a sua doença, aqui eu consigo detectar a causa da sua doença. Por que você chegou a esse ponto de adoecimento e qual seria o caminho para reverter isso. Tá bom? Então é uma análise funcional, é um teste, não é um diagnóstico, tá bom? É onde a gente vai avaliar o que entra e sai do seu corpo e o que esse entra e sai do seu corpo está trazendo de saúde ou não, tá? Então, nessa análise, a primeira coisa que a gente pode fazer é entender como é que está o seu processo digestório, né? O brasileiro, ele come muito mal, né? Ele mistura arroz, feijão, macarrão, carne, refrigerante, batata, aí depois de tomar isso tudo ainda chupa uma fruta, toma um café, né? Aí de manhã já se encheu de leite, refrigerante, vários problemas. À tarde também se acabou no biscoito recheado, né? Chega de noite, aí toma aquela cervejinha e isso vai destruindo a sua digestão, tá bom? E com o tempo, a sua digestão vai ficando minada, a ponto de você não conseguir mais digerir quase nada. E aí começam a aparecer as anomalias aqui. Então eu consigo ver como é que está o seu processo digestivo pelos metabólitos de má digestão que vão estar aqui, nessa análise, tá bom? Então a partir daí, a gente vai conseguir compreender o que está entrando no seu corpo de errado que possa ter causado o seu problema de saúde. Além disso, a gente vai entender como é que estão as suas células, né? Como é que está esse seu sangue. E aqui, por exemplo, isso aqui é uma hemácia, tá? É uma célula sanguínea, tá bom? Ó, isso aqui é uma célula, isso aqui é outra célula, isso aqui é outra célula. E todas essas células aqui, tá? Elas têm a sua função. A principal função dessas células é pegar o oxigênio, né, nesse revestimento aqui que fica a hemoglobina, e levar para os órgãos, para todas as partes do corpo. Agora, e também resgatar os nutrientes e levar para o corpo. Se o seu sangue tiver, por exemplo, com muito aglomerado, deixa eu ver se tem aqui algumas outras condições patológicas aqui. Por exemplo, olha, não sei se dá para vocês verem, mas essa célula, ela está um pouquinho mais adequada. Essa daqui, ela tá com umas bolinhas aqui, na verdade, isso aqui, né, é uma célula que oxidou, tá? Então isso é uma hemácia crenada. O que quer dizer isso? O nível de antioxidantes dessa pessoa aqui tá baixo, tem que aumentar um pouco a antioxidação. Essa pessoa está se desgastando um pouquinho mais, tá? Que o comum. Então, além das condições da gente entender do que vem da digestão, ou seja, das toxinas que você ingere, tá bom? E também vou entender o funcionamento sanguíneo, tudo bem, né? Tá. Vou também entender como é que tá as suas células, né? Porque a sua nutrição vem da digestão. As toxinas que vêm para o seu corpo vêm da digestão ou da respiração, né? Por causa do cigarro e tudo mais. E os nutrientes também. Então aqui eu consigo ver o nível de intoxicação no seu sangue e o nível de nutrientes. E é isso que é levado para o corpo todo, entende? E o que vem das suas células saindo também, isso também eu consigo ver, porque tudo passa pelo seu sangue. Se saiu da sua célula para ir embora, para ser levado desintoxicado pelos seus rins e sangue, isso vai desintoxicar. Isso vai passar pelo seu sangue, tá bom? Então, para vocês entenderem, né, não adianta só limpar o seu sangue, eu tenho que corrigir a sua digestão, que é de onde provém as toxinas, né? E, além disso, eu tenho que cuidar das suas células que já estão danificadas. Então, por exemplo, quando eu vou coletar o sangue, geralmente os meus pacientes têm aí de 55, 65 anos para cima. E eu pego uma pessoa que já tem diabetes, já teve câncer, já teve vários problemas de saúde, tem intestino preso, tem pouca memória, tem vários problemas ocasionados pela porcaria que ela comeu, tá? Eu sempre falo que, por exemplo, o câncer não é uma coisa errada. Ele é uma coisa muito certa em cima de coisas erradas que a gente fez, tá? Em cima de coisas erradas que você fez, né? Pra vocês terem uma ideia, em 1931, vocês podem pesquisar aí, o Dr. Otto Warburg, ele ganhou o prêmio Nobel, tá bom? Que é o maior prêmio que um cientista pode ganhar, porque ele descobriu a causa do câncer. Então, por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês. Como é que se desenvolve uma célula? Como é que uma célula vira cancerígena? Ela é uma célula normal, como essa aqui. Se ela está recebendo aqui, na água do sangue, né, no seu plasma, ela está recebendo boa nutrição, se ela está recebendo bons nutrientes, se esse sangue está limpo e tudo mais, ela vai continuar do jeito que ela está bem.
Só que as nossas células não querem morrer. Se essa célula aqui começa a ser agredida por alimentação ruim, toxinas, pouca nutrição, muita acidez e pouca oxigenação, ela vai se desenvolver, ela vai mutagenar, ela vai virar uma célula cancerígena. E aí sim ela vai começar a atacar o seu corpo. Tudo com origem no que você come. Porque nós somos o que nós comemos, tá bom? Nós somos o que nós comemos, digerimos, né? Distribuímos e assimilamos, né? Resumidamente, tá bom? E aí o que acontece? Quando eu recebo uma pessoa que está, na maioria dos brasileiros, né, com problema de digestão, com excesso de toxinas provindas disso, né, mais a nutrição que não está adequada, vários problemas de saúde, ainda tem um porém, tá bom? Porque além de todos esses fatores, até os 25 anos, a natureza nos protege, né? A gente envelhece desde quando a gente nasceu. Entrou em contato com o oxigênio, acabou. A gente começa a oxidar, tá bom? O oxigênio, ele é um grande paradoxo, né? No caso, a gente respira para sobreviver, né? Só que a gente envelhece. Mas se a gente parar de respirar, a gente morre, né? Então, a partir do momento que a gente começou a respirar, a gente começou a envelhecer. E até os 25 anos, a natureza nos protege. A gente envelhece, ela repara. A gente envelhece, ela repara. A gente envelhece, ela repara. Até você completar 25 anos. Tem até um filme interessante que se chama Untime, que é O Preço do Amanhã, que é com Justin Timberlake, recomendo todo mundo ver, que as pessoas... até os 25 anos, né, elas amadurecem, elas envelhecem, depois disso elas conseguiram a imortalidade, né? E é bem interessante o desenrolar do filme. Mas é basicamente isso. Depois dos 25 anos, a natureza te prepara para elegantemente morrer, tá? Você vai degenerar, a natureza não tá mais nem aí para você. Você passou da sua época reprodutiva. E aí começa a menopausa, andropausa, paralibido, paradisposição, para a boa memória, a sua absorção não é mais a mesma, você não consegue absorver mais água, os nutrientes não são o mesmo, e isso vai só degenerando. Então, quando eu pego um paciente de 55 a 65 anos, eu pego todos esses processos que eu falei de digestão, de má alimentação, de intoxicação no corpo, de células não funcionando bem, já do corpo já está quase em pane, né? Por isso o aparecimento de câncer, diabetes e outras doenças. Vocês conseguiram compreender que aqui a gente não diagnostica a doença, a gente descobre a causa, o que causou, né? De onde provém esse adoecimento. E a partir daí o que a gente vai fazer? A gente vai criar um programa de tratamento para reverter isso daí, corrigindo a digestão, limpando o sangue e também limpando os danos do envelhecimento no corpo. Tá bom? Então, é a partir daí que é criado esse programa de tratamento. Inclusive, eu vou falar para vocês, esse conhecimento não é ensinado em nenhuma faculdade de medicina no Brasil, nem de nutrição, nem de outras, que eles seguem um protocolo diferente, tá bom? Também muito eficiente para alguns casos, né? E eu fui para a França, né? Para 6, 7 anos na França e na Espanha também, em Barcelona, em Toulouse e Barcelona, onde eu estudei. E fazendo curso, né? Inclusive me formei, né? Além do Dr. Bradford, que foi um dos criadores dessa análise, eu também estudei com o Dr. Lefrançois, né? Que ele foi um dos pioneiros em ortomolecular no mundo, né? E vou mostrar para vocês qual é o grande diferencial da morfologia tradicional, dessa análise e da forma que eu trabalho, tá? Quando eu analiso o organismo de uma pessoa que chega para mim, a primeira coisa que eu analiso são as células. Então eu utilizo da análise, né, do pensamento, da visão ortomolecular para cuidar dessa célula. Ó, tá vendo? Então essas células aqui, o estudo para entender elas é da medicina ortomolecular. O estudo para entender, por exemplo, os micro-organismos que vivem, tá bom? Porque o nosso corpo ele tem vários micro-organismos, ó, aqui tem algumas condiçõezinhas diferentes, tá? Que aparecem na análise, tá? Como sujidades, tá? Metabólitos de má digestão, micro-organismos que podem estar, as células não estarem bem nutridas. Então, entender como está o seu sangue é essencial para entender como está a sua saúde. Então, através dessa análise, eu vou conseguir detectar, na verdade, qual é a causa do seu excesso de peso, né? Eu consigo ver qual é o problema digestório. Na maioria das vezes a pessoa que chega para mim, ela já passou por vários profissionais e fala: doutor, eu já passei por 18 profissionais e não consigo emagrecer. Só que na verdade, a pessoa que passou por 18 profissionais, mas ela passou por 18 profissionais que tiveram a mesma nutrição. São 18 médicos nutricionistas que estudaram no Brasil, ou seja, tiveram a mesma base de informação. É por isso que não emagrece. Então, quando vem comigo, eu consigo analisar, detectar a causa desse problema, tá? Que essa história de que você vai parar de comer, ó, reduz calorias, tá? Diminui suas calorias e faz exercício que você vai emagrecer. Você vai emagrecer? Vai. Você vai emagrecer. Só que depois você vai engordar tudo de novo.
Por que você vai engordar tudo de novo? Porque você não corrigiu a causa do seu excesso de peso, tá? O pessoal fala, mas a causa do excesso de peso não é só comer muito? Não, a base do excesso de peso é comer muito. Só que uma pessoa que come muito, ela pode atrapalhar a formação das células, né? Ela pode fazer com que as suas células entrem no fenômeno de Rollo, ela pode destruir a digestão dela, ela pode atacar o fígado, né? Popularmente falando. Então existem várias causas do seu excesso de peso. Então, através dessa análise, que eu consigo ver no seu sangue, que é o seu terreno biológico, aonde eu furar no seu corpo sai sangue, né? E a partir daí eu consigo ver as suas células e entender como está o seu corpo. Entender como as suas células podem mostrar muito sobre sua saúde, tá bom? Aqui é como as células estão coagulando, tá começando a ficar bem clarinho, né? Mas eu vou tentar ajustar aqui já pra gente continuar. Pessoal, as perguntinhas eu já vou responder, tá bom? Então, aqui eu consigo ver como é que tá a sua célula. Se a sua célula sanguínea estiver oxidada e não funcionando bem, a maioria das outras células também não vai estar, porque ela não vai levar os nutrientes pro seu cérebro, coração, músculo, intestino e por aí vai, tá? Se o seu sangue estiver intoxicado, o restante do corpo vai estar intoxicado. Porque as suas células não vão estar levando nutrientes, vão estar levando toxinas. Então limpar o seu sangue, corrigir a sua digestão, limpar os seus órgãos é extremamente essencial. E essa análise ela é essencial. Ela é utilizada na França, onde eu me formei. Ela é utilizada na Espanha, onde eu também me formei. Ela é utilizada nos Estados Unidos, em Washington principalmente, tá bom? Para avaliar o funcionamento do seu corpo, tá bom? Então, como eu sempre falo, né? Na maioria das vezes... os exames laboratoriais eles não detectam muita coisa na maioria das vezes. A pessoa vai e fala, olha, não estou bem, eu não estou dormindo bem, não estou acordando bem, eu estou passando o dia todo com problema de memória, meu intestino está horrível, eu sinto dores, mas no exame laboratorial diz que está tudo bem comigo. Ah, é estresse, é placebo. Não, aqui eu consigo detectar a causa do seu problema, tá? Eu tenho mais de 10 mil pacientes para poder estar falando isso, né? E aí o que acontece? Quando a gente cria um programa de tratamento, né? E com base na medicina ortomolecular eu analiso as suas células. Com base na medicina pleomórfica, né, que é a exclusividade minha também no Brasil, eu consigo identificar a relação entre os micro-organismos que estão no seu corpo, tá? Porque antigamente acreditava que o nosso sangue ele era estéril e ele não é, tá bom? Existem micro-organismos na nossa boca, existem micro-organismos no nosso esôfago, no nosso estômago, no nosso intestino, no nosso intestino, existem micro-organismos no nosso sangue, tá? E a gente precisa entender por que eles estão lá e como tratar eles. Na maioria das vezes, esses fungos, bactérias que podem estar no seu sangue, eles vão provir principalmente do seu sistema digestório, tá bom? Tá? Porque o que acontece? Um problema que todo brasileiro tem é um problema na permeabilidade intestinal. O que é isso? O nosso intestino ele é um filtro, né? Nosso intestino seleciona o que entra e sai do nosso corpo, né? E aí o que vai acontecer? Quando você tem uma má alimentação, como o brasileiro tem, totalmente exagerada, você vai destruir as suas vilosidades intestinais. O que é isso? O seu intestino, ele tem um filtrozinho, né? Quando chega um nutriente, o seu intestino abre para o nutriente entrar. Quando chega uma toxina, o seu intestino vai lá e empurra. Entende? Para jogar a toxina fora. Na maioria das vezes, os brasileiros estão com o intestino aberto, né? Seria a permeabilidade intestinal alterada. Então tá passando coisa boa, tá passando coisa ruim. Tá passando coisa boa, tá passando coisa ruim. E por aí vai. Entende? Então, o que vai acontecendo? Isso vai degenerando o seu sangue, vai degenerando seus processos digestórios. Então a pessoa tem uma alimentação péssima, toda intoxicada, nada de nutrição e ainda não entende por que teve o câncer, né? Porque câncer você não pega, tá bom? Ele se desenvolve no seu corpo durante 10 anos, tá bom? São anos e anos de práticas erradas para que você desenvolva uma neoplasia, né? Um câncer, um pólipo, um cisto, ou qualquer tipo de outra formação, né? Mesmo sendo um tumor benigno, são células que não estão recebendo boa nutrição. É por isso que elas estão nessa situação, tá bom? Perfeito. A Fábio.Oliver falou assim, onde você atende em Minas Gerais? No centro de Minas Gerais, Belo Horizonte, tá bom? No centro de Belo Horizonte. A Ari Souza 025 falou assim, tem alguma forma de limpar o sangue? Então, tem.
Só que as pessoas falam assim, eu vou fazer isso com isso e tomar esse chá para limpar o sangue. Mas se a gente não descobre qual é a causa, qual é o tipo de toxina que tem no seu corpo, você vai estar tomando, por exemplo, se a sua toxina, né, se as toxinas que estiverem no seu sangue forem provindas do seu fígado, tá vindo de uma forma interna, não adianta você tomar alguma coisa que vai corrigir sua digestão, porque a toxina vai continuar vindo, tá? É por isso que a gente tem que fazer a análise do sangue vivo para descobrir a causa, né? A causa, qual tipo de toxina tem no meu sangue? Às vezes as pessoas falam assim, fala uma dica para limpar o corpo. Como? Se eu não sei qual tipo de toxina que tem no seu corpo, entende? Então a boa detecção, ela é essencial para a gente ir na causa do problema e resolver, entende? Chegar de ficar passando de profissional por profissional e não entendendo, não conseguindo resolver o problema. Eu mesmo já fui paciente, tá? Né? E, inclusive passei por essa análise. Eu já fui paciente da medicina tradicional, né? Há muitos anos atrás eu tive uma lesão nesse meu joelho aqui, né? Eu cheguei a ficar na cadeira de roda, minha perna estava necrosando, tinha que amputar, não tinha resolução. E aí eu acabei indo para Guiana Francesa, conhecendo o Dr. Lefrançois, né? E fiz o tratamento com ele, né? Esse mesmo análise, cuidei e hoje eu tô aqui com a minha perna muito bem, tá bom? Mas eu também passei por vários exames laboratoriais tradicionais, outros tipos de exames e não resolvi o meu problema, porque não ia na causa, só remediava. E a nossa intenção aqui é ir na causa, até complementando vários tratamentos que você já vai estar fazendo na medicina tradicional. Eu tenho vários pacientes que provêm de vários médicos, colegas, que eles mandam para mim e falam, olha, vê qual é a causa do problema, me ajuda nesse tratamento e eu tenho resultado. E ele também, tá bom? Deixa eu ver aqui mais uma perguntinha. Ok. Mandar um abraço para Mari.tess, que mandou um TikTok aqui. Tá bom? Pessoal, tá sem som? Estão conseguindo me ouvir? Tá todo? Pessoal do Facebook, tá me ouvindo? Pessoal do TikTok, tá me ouvindo? A Joicinha 861 falou, essa análise é a mesma que o hemograma completo? Não é, tá? O hemograma completo, ele vai diagnosticar a doença. Aqui eu vou descobrir a causa da doença, não tem nada a ver. Ali o seu exame, o seu sangue é analisado morto através de reagentes. Aqui eu analiso ele vivo. Eu vejo como ele está dentro do seu corpo aqui, tá bom? É totalmente diferente, uma não substitui a outra, mas elas se complementam para ter uma boa detecção. Se você quer descobrir a causa do seu problema de saúde, é com essa análise, você vem comigo. Agora, se você quiser descobrir a doença, é com o hemograma. Ok, perfeito. Ela perguntou qual médico deve procurar. Então, eu tenho essa exclusividade no Brasil. Eu sou o único no Brasil que estou utilizando, né, essa análise do sangue vivo, tá bom? E vou mostrar pra vocês mais ou menos. Como eu disse, é uma gotinha de sangue que eu coleto do dedo, coloco aqui nesse microscópio, tá bom? Nesse aparelho aqui. E a partir daí, né, a gente vai começar a ver as condições desse sangue. Porque do microscópio vai vir pra cá, ó, tá? E aí a gente vai começar a ver como é que tá esse sangue, as anomalias que estão aqui presentes, quais são as condições, tá bom? Que podem estar aparecendo. Essas aqui são as células, né? A gente vê algumas outras anomalias presentes nesse sangue, tá bom? E a partir daí, vendo o seu sangue, a gente vai criar um programa de tratamento, tá bom? Então, através da ortomolecular, que eu vou estudar como está a sua célula, através da medicina pré-homórfica, que eu vou estudar os micro-organismos que existem no seu corpo, e através da medicina biogênica, né, do qual eu desenvolvi com várias pesquisas hoje sobre anti-envelhecimento no nosso corpo, né, que o nosso corpo acumula células senescentes, o nosso corpo acumula células degeneradas, né, o nosso corpo vai envelhecendo e acumulando toxinas em situações pelo próprio envelhecimento, e isso não é eliminado do nosso corpo. Através daqui, eu consigo detectar, tá, a causa do problema, desse problema do envelhecimento, a gente consegue até regredir o processo de envelhecimento patológico no seu corpo e criar um programa de tratamento. Então, nessa análise, eu consigo descobrir a real causa do seu excesso de peso, a real causa do seu problema de saúde, como é que está a sua digestão, como é que está o seu sangue, toxinas que tem nele, nutrientes, como é que estão suas células, e ainda detectar o percentual de envelhecimento e iniciar um programa de tratamento. O pessoal está perguntando aí, atende onde? Eu atendo em Vitória, no Espírito Santo, São Paulo, capital, Guarapari, Espírito Santo, Rio de Janeiro, capital, e Belo Horizonte, capital. Isso aí de 2 em 2 meses. E uma vez por ano eu vou a Santa Catarina, Amapá e Lisboa. Tá bom? Em São Paulo não atendo em Ribeirão Preto, é em São Paulo, capital, tá bom? No centro. Em todos os estados que eu atendo, é na capital, tá? Só com exceção do Espírito Santo, que eu atendo também em Guarapari e
em Vitória. E na Santa Catarina que eu atendo na Penha, tá? Que é a cidade lá, tá bom? Então o que acontece? A pessoa que vem comigo, a gente faz uma consulta, né, de uns 40 minutos, né? Depois faz essa análise, né, que é a análise do sangue vivo, né? E a partir daí, a gente vai criar um programa de tratamento. Como funciona esse programa de tratamento? De uma forma natural. Se a gente quer estimular a autocura no seu corpo, se a gente quer estimular um emagrecimento eficiente, se a gente quer estimular um combate ao envelhecimento de uma forma mais natural, a gente precisa criar um programa de tratamento mais natural. Então aqui eu consigo detectar qual vitamina está faltando, o que eu preciso colocar, dar para o seu corpo para corrigir a sua digestão, que não adianta limpar o seu sangue. Porque se limpar o seu sangue, daqui a pouco você vai se encher de toxina de novo. Então a gente precisa entender qual tipo de intoxicação que está entrando no seu corpo. Se é provinda do envelhecimento, se seu fígado está intoxicado, se o seu rim não está legal. E também entender se é de um processo digestório. E a partir daí, descobrindo qual é a intoxicação, qual é a causa do problema, a gente cria um programa de tratamento, tá bom? E esse programa de tratamento geralmente fica com base em uma orientação alimentar, tá bom? Se precisar de dieta, eu tenho uma nutricionista que me auxilia, mas na base é só uma orientação alimentar, na maioria das vezes, que já ajuda a resolver o problema. Também utilizo de suplementos naturais, né, fitoterápicos, né, suplementos de vitaminas, nutracêuticos e também alguns chás, ervas e algumas coisas que vão limpar o seu sangue, tá bom? A Lourdes Souza falou, onde você atende no Rio de Janeiro? Eu atendo no Rio, na capital, tá? No centro do Rio de Janeiro, tá bom? E aí, quem quiser, tiver interessado em conhecer e fazer a análise, entre em contato pra gente aí no nosso WhatsApp, né? Que é 27 997 17 51 94, tá bom? Chama no nosso Instagram, no nosso direct aí do Instagram, ou do Facebook, ou aí do TikTok, ou no nosso WhatsApp, tá bom? E a partir daí, a gente vai analisar. Então, às vezes as pessoas têm já algum diagnóstico médico, têm algum adoecimento, e a partir daí, através dessa análise, eu vou conseguir observar como é que está o organismo da pessoa, entende? Entende como que essa análise eu consigo ver basicamente o que tem no seu corpo? Porque eu consigo ver a saúde das suas células. E a saúde da célula sanguínea representa muito para o nosso corpo. Porque se ela não estiver funcionando bem, ela não vai levar nutrientes para as outras células, e as outras células vão estar pior do que essa aqui. Entendeu? Ó, para vocês verem bem como é que funciona a análise. Tava ajeitando o microscópio aqui, tá? Então, essa é a análise do sangue vivo, né? Ela detecta vários fatores e o que a gente precisa entender é que, além dessa análise, tá? Eu faço duas análises na minha consulta, tá? Não é uma só, são duas análises, tá? Eu consigo observar o seu organismo a partir daí e consigo fazer também a análise que é do seu sangue oxidado, tá? Que depois eu vou estar mostrando para vocês aqui, para vocês entenderem o percentual de envelhecimento, né? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. E a partir daí, a gente vai conseguir determinar, né, o quanto o seu organismo está desgastado. Aqui eu consigo ver se as suas células estão desgastadas e entender por quê. É um estresse do dia a dia, é uma má alimentação, é uma intoxicação, né? A gente precisa entender qual é a causa do problema de saúde. Então, resumindo, é uma análise simples, um teste, não é um diagnóstico, não substitui o exame laboratorial, um complementa o outro, né? Enquanto no exame laboratorial se diagnostica a doença através do médico, aqui eu consigo detectar a causa do problema de saúde, tá? E aí mostrar para vocês aqui quais são os inimigos que estão no seu sangue e as armas naturais para enfrentar eles, tá bom? Seria basicamente isso. É uma análise que ela segue os princípios da medicina pleomórfica, né? A medicina pleomórfica, ela visa que o importante é você estar com saúde. Não importa o micro-organismo que entrar no seu corpo, não importa se o adoecimento quer aparecer no seu corpo. Se você tiver com sangue limpo, bem nutrido, as células bem adequadas e uma boa digestão, não existe problema de saúde que vai viver no seu corpo, porque o seu corpo vai estar em equilíbrio. Isso até os 25 anos. Depois dos 25 anos ainda tem a causa do envelhecimento. Então a gente tem que cuidar disso daí. Gente, saúde é a mesma coisa que andar de bicicleta. Enquanto você está pedalando, né? Tô aqui na bicicleta pedalando. Enquanto você está pedalando, você está com saúde. A partir do momento que você para de andar de bicicleta, você cai da bicicleta. Entendeu? Tá? É a mesma coisa saúde. Enquanto você está pedalando, você tem saúde. Quando você para de cuidar do seu corpo, de fazer manutenção, você adoece. Por exemplo, eu tenho pacientes aqui que fazem tratamento comigo há mais de 6, 7, 8 anos, 10 anos. Eu tenho paciente de 10, 11 anos que faz tratamento comigo, né? Mandar um abraço, inclusive, para a Ângela Pinto, lá do Amapá, que é a nossa paciente também, master de muitos anos, né? Mais de década.
E sempre, todo mês, fazendo avaliação com análise para a gente ver se mudou alguma coisa ou não. Saúde é manutenção preventiva e estilo de vida, tá bom? Marilza Mello disse, tô aqui atrasada, perdoe-me, é um exemplo aí de tratamento. Já fez muito essa análise comigo, né, Marilza? Muita mesmo, né? E eu vou agora abrir, tá? Para poder responder algumas perguntinhas. Enquanto isso, vou deixar aqui para vocês estarem vendo como é que o seu sangue é visto na análise, tá bom? Eu tenho aqui um consultório meu aqui dentro de casa, onde eu posso estar mostrando para vocês, tá bom? Ó, aqui eu tô mostrando esse sangue aqui, que foi coletado do Marcelo aqui, mas ele não quer aparecer. O sangue dele não tá tão ruim assim não, tá bom? Mas tem algumas condições que a gente pode ver, algumas anomalias que precisam ser tratadas, tá bom? Para que ele chegue a ter uma saúde totalmente perfeita, tá? Vou abrir aqui para algumas perguntinhas para a gente conversar, tá bom? Como eu sempre faço nas minhas lives, tá? Essa live era muito esperada, né? Para quem quiser a live